Imagine um mundo em que criaturas inteiras desaparecem sem nunca terem sido vistas. Não falamos de lendas ou ficção científica, mas de uma realidade brutal acontecendo agora. Animais que poderiam mudar nossa visão da vida somem antes de ganhar um nome científico. É como se páginas inteiras da história da Terra fossem queimadas antes de serem lidas. Hoje, exploraremos a crise das extinções invisíveis e seu impacto devastador no planeta. Prepare-se para uma viagem de mistério, ciência e reflexão sobre o futuro da vida. E antes de mergulharmos nesse enigma, inscreva-se no canal e compartilhe esta jornada. A Terra já presenciou 5 grandes extinções em massa ao longo de bilhões de anos. A mais famosa delas é a que eliminou os dinossauros há 66 milhões de anos. Mas hoje vivemos um evento diferente, silencioso e de origem humana. Chamado de sexta extinção, ele não se dá por asteroides ou vulcões, mas por nossas ações. Desmatamento, poluição e mudanças climáticas apagam espécies em ritmo acelerado. O pior é que muitas desaparecem sem que jamais tenhamos sabido de sua existência. Um colapso oculto que redefine a vida no planeta sem que possamos medir totalmente. Estima-se que cientistas descrevam cerca de 18 mil novas espécies por ano. Mas, ao mesmo tempo, dezenas de milhares podem estar se extinguindo silenciosamente. Isso significa que, para cada animal que conhecemos, muitos outros são perdidos para sempre. A equação é cruel. Descobrimos menos do que estamos destruindo em escala global. O resultado é um mundo em que a ciência corre atrás do prejuízo sem alcançar o ritmo. Cada espécie desaparecida é um enigma não resolvido, um capítulo nunca escrito. E quanto mais descobrimos, mais percebemos o tamanho daquilo que já perdemos. As extinções invisíveis são diferentes das que ouvimos falar nos jornais. Não são os rinocerontes, pandas ou elefantes que atraem a atenção mundial. São pequenos insetos, aves isoladas, peixes de riachos ou rãs de montanhas. Eles somem sem registros, sem alardes e sem campanhas de preservação. E ainda assim, desempenhavam papéis fundamentais no equilíbrio ecológico. É a perda de peças de um quebra-cabeça que jamais conseguiremos recompor. O silêncio dessas ausências ecoa mais alto do que qualquer grito de alerta. Imagine uma floresta tropical. Milhares de espécies vivem interconectadas. Se uma borboleta específica desaparece, pode parecer irrelevante. Mas essa borboleta polinizava flores que sustentavam frutos para outras espécies. Sem ela, toda a cadeia alimentar sofre colapsos que podem se expandir rapidamente. Extinções invisíveis são como fios invisíveis sendo cortados de uma teia vital. Pouco a pouco, a rede que sustenta a vida perde resistência e se rompe. E o resultado é um colapso maior do que conseguimos prever. O ritmo atual de extinções é até 1000 vezes maior do que a taxa natural. Isso significa que estamos acelerando um processo que antes levava milhões de anos. A humanidade se tornou o maior motor de desaparecimento de espécies do planeta. Nunca antes uma só espécie teve tanto impacto na vida global como nós temos. E o mais assustador, estamos eliminando formas de vida que sequer tivemos tempo de registrar. É como queimar uma biblioteca inteira sem sequer olhar seus livros. A cada extinção invisível, perdemos conhecimento, equilíbrio e futuro. Cientistas estimam que apenas 20% das espécies da Terra já foram catalogadas. Isso significa que 80% da biodiversidade permanece desconhecida para a ciência. E dentro desse imenso número estão espécies incríveis, talvez únicas no universo. Criaturas adaptadas a cavernas, oceanos profundos ou desertos extremos. Animais que poderiam nos ensinar sobre sobrevivência, genética ou até medicina. Mas muitos já desapareceram, sem deixar rastros para nossa memória coletiva. Estamos apagando mistérios antes mesmo de descobri-los. Em cavernas isoladas, biólogos descobriram insetos que vivem sem luz solar. Eles dependem de minerais e bactérias para sobreviver, um ciclo quase alienígena. Agora imagine quantas cavernas nunca foram exploradas e já perderam seus habitantes. Cada extinção invisível é como destruir um experimento único da natureza.
A diversidade da vida não é apenas bela, ela é um laboratório constante. Perdê-la significa perder soluções para doenças, fome e até mudanças climáticas. E ainda assim, seguimos destruindo habitats sem entender o que está em jogo. Nos oceanos, a situação é ainda mais preocupante. Espécies de águas profundas desaparecem antes mesmo de serem filmadas. A pesca de arrasto, a poluição plástica e a acidificação dos mares aceleram isso. Biólogos acreditam que centenas de peixes, crustáceos e corais já se perderam. Eles poderiam ter segredos sobre a vida em ambientes extremos, mas foram levados sem jamais deixarem seus nomes para a ciência. É como se o mar guardasse fantasmas de um mundo que nunca conheceremos. Um exemplo dramático é o das rãs tropicais. Muitas delas vivem em áreas minúsculas, restritas a um único vale ou montanha. Quando fungos invasores se espalham, populações inteiras podem desaparecer em meses. Algumas foram vistas apenas uma vez e nunca mais encontradas. Outras sumiram antes que sequer houvesse tempo de fotografá-las. Essas extinções invisíveis são rápidas, brutais e impossíveis de reverter. E cada uma delas é uma perda irreparável para a tapeçaria da vida. As aves também estão entre as mais afetadas pelas extinções invisíveis. Muitas espécies vivem apenas em pequenas ilhas isoladas no Pacífico e no Atlântico. Quando predadores invasores, como gatos e ratos, chegam, o desastre é imediato. Espécies únicas, adaptadas a nichos específicos, desaparecem em poucos anos. Elas não têm tempo de se defender, e não há registros suficientes para protegê-las. Apenas relatos vagos ou fósseis recentes revelam que já existiram. É como se parte do canto da Terra fosse silenciado para sempre. Insetos, apesar de pequenos, são gigantes em importância ecológica. Polinizam flores, sustentam cadeias alimentares e reciclam nutrientes no solo. Mas muitos somem sem jamais terem sido descritos em um estudo científico. Pesquisadores alertam que podemos estar vivendo um apocalipse dos insetos. Estima-se que 40% deles já estejam em declínio global acelerado. Cada espécie perdida pode comprometer sistemas inteiros de produção de alimentos. A humanidade depende mais dessas criaturas invisíveis do que imagina. Extinções invisíveis não são apenas biológicas, mas também culturais. Muitas comunidades tradicionais dependem do conhecimento de espécies locais. Plantas medicinais, insetos sagrados ou animais usados em rituais. Quando essas espécies desaparecem, parte da cultura humana desaparece junto. Não é apenas a ciência que perde, mas a própria identidade de povos ancestrais. Histórias deixam de ser contadas porque seus protagonistas se foram. É o apagamento simultâneo de vida e memória cultural. O desmatamento da Amazônia é um dos maiores motores dessas perdas invisíveis. Para cada hectare derrubado, dezenas de espécies desconhecidas podem ser destruídas. Rãs, insetos, aves e pequenos mamíferos somem junto com a floresta. Alguns biólogos afirmam que nunca conheceremos grande parte da fauna amazônica. Ela terá desaparecido antes de ser estudada em detalhe. É um crime silencioso contra a maior reserva de vida do planeta. E cada árvore caída carrega consigo histórias que jamais serão contadas. Corais são outro exemplo de extinções não vistas. Os recifes abrigam milhares de espécies que dependem de seu equilíbrio. Com o aquecimento global, eles estão branqueando e morrendo em ritmo acelerado. Animais únicos desaparecem sem nunca serem descritos pelos cientistas. A perda de recifes é a perda de berçários marinhos inteiros. É como destruir maternidades de vida, apagando futuras gerações do oceano. E no silêncio do fundo do mar, ninguém testemunha essas mortes. A cada ano, dezenas de espécies entram oficialmente na lista de extintas. Mas esse número é apenas a ponta do iceberg. A maioria desaparece sem nunca ser oficialmente registrada. É um processo oculto, invisível para os olhos humanos. Quando nos damos conta, o equilíbrio do planeta já foi alterado. É como perder peças vitais de uma máquina sem saber onde encaixavam. E a engrenagem da vida começa a falhar em silêncio. O aquecimento global amplia a crise das extinções invisíveis. Espécies adaptadas a climas específicos não têm tempo para se ajustar. Rãs tropicais,
aves polares e insetos de montanhas são os primeiros a sumir. Eles vivem em ambientes restritos e frágeis, que mudam rapidamente. Sem registros suficientes, desaparecem sem sequer sabermos que existiam. O aquecimento não apenas ameaça espécies conhecidas, mas também apaga as ocultas. O resultado é uma perda invisível de diversidade em escala planetária. A poluição também desempenha um papel devastador. Pequenos peixes de rios contaminados somem sem serem estudados. Insetos aquáticos desaparecem junto com os ecossistemas que habitam. São espécies discretas, sem apelo midiático, mas cruciais no equilíbrio. A química humana apaga linhas inteiras da biodiversidade global. E sem esses elos, cadeias alimentares colapsam em cascata. É a morte invisível causada pelo progresso desenfreado. Extinções invisíveis também ocorrem em desertos. Esses ambientes extremos escondem animais raros e frágeis. Quando a mineração e o turismo avançam, espécies únicas desaparecem. Lagartos adaptados, insetos resistentes e aves raras são destruídos. Tudo isso acontece sem que sequer saibamos seus nomes. São tesouros biológicos apagados pelo descuido humano. O deserto guarda segredos que talvez jamais conheceremos. Nas montanhas, a situação não é diferente. Espécies endêmicas vivem em áreas minúsculas, isoladas por milhares de anos. O aquecimento global força sua migração, mas não há para onde ir. Algumas já desapareceram sem registros formais. É a morte silenciosa de animais que sobreviveram por eras geológicas. Desaparecem sem aplausos, sem manchetes e sem funerais. Apenas deixam o vazio de uma perda impossível de recuperar. Nos polos, o derretimento do gelo ameaça espécies invisíveis ao olhar comum. Pequenos crustáceos e micro-organismos sustentam cadeias alimentares inteiras. Quando eles desaparecem, aves, peixes e mamíferos sofrem o impacto. É um efeito dominó que começa com o invisível e chega ao visível. A morte silenciosa do gelo é também a morte de ecossistemas inteiros. Perdemos não apenas espécies, mas todo um equilíbrio milenar. O gelo derrete e, com ele, a vida some em silêncio. A mineração em alto mar ameaça um mundo ainda desconhecido. Robôs e máquinas exploram o fundo do oceano em busca de minerais raros. Mas pouco sabemos sobre os seres que vivem ali, em escuridão eterna. Corais de águas profundas, crustáceos raros e bactérias únicas podem sumir. Tudo antes mesmo de receberem nomes na ciência moderna. É a colonização de um mundo que mal começamos a compreender. E talvez estejamos destruindo riquezas invisíveis sem perceber. Extinções invisíveis não significam apenas animais pequenos. Até espécies maiores podem desaparecer sem registros adequados. Mamíferos florestais em áreas remotas são caçados e somem rapidamente. Em poucos anos, uma população inteira pode ser apagada. Sem estudos prévios, é como se nunca tivessem existido. A floresta fica silenciosa, mas ninguém se dá conta da perda. É um desaparecimento que não deixa testemunhas. Um exemplo assustador vem de Madagascar. Ilhas isoladas são laboratórios de biodiversidade únicos no mundo. Mas o desmatamento já eliminou espécies que nunca foram descritas. Sapos, insetos e até pequenos lêmures podem já ter desaparecido. Cientistas relatam perdas rápidas em áreas devastadas para a agricultura. É a extinção invisível acontecendo diante dos nossos olhos. Sem tempo para a ciência agir, o vazio se instala. Os rios também guardam tragédias silenciosas. A construção de represas muda fluxos e destrói habitats aquáticos. Peixes raros e endêmicos desaparecem sem nunca terem sido estudados. Alguns viviam apenas em trechos específicos de um rio. Quando a água é represada, seu ciclo de vida se rompe. E assim, o desaparecimento acontece sem alarde, sem registros. A vida fluvial é apagada com a mesma rapidez com que se fecha uma comporta. Extinções invisíveis também afetam os polinizadores. Abelhas selvagens desaparecem em regiões urbanizadas e agrícolas. Muitas nem sequer foram descritas pela ciência formal. Sem elas, plantações e florestas enfrentam colapsos silenciosos. A segurança alimentar da humanidade depende desses seres pequenos.
Cada perda invisível compromete a produção de alimentos futuros. Estamos matando aliados vitais antes mesmo de reconhecê-los. Alguns cientistas chamam isso de a crise da ignorância. Perdemos espécies sem sequer entender o que perdemos. É como assistir a uma biblioteca arder sem conhecer seus livros. Cada animal é um livro único, com informações genéticas valiosas. Eles poderiam conter curas, inspirações ou novos caminhos científicos, mas o fogo das extinções consome suas páginas sem retorno. E no fim, restamos apenas com o silêncio das cinzas. A caça ilegal também alimenta a crise invisível. Animais pequenos, usados como alimento em comunidades locais, somem. Sua importância ecológica raramente é registrada ou compreendida, mas seu desaparecimento abre buracos no equilíbrio ambiental. É um impacto lento, mas devastador, que se espalha sem controle. O consumo desordenado apaga espécies antes de serem estudadas, uma perda invisível, mas profundamente sentida no longo prazo. Nas cavernas brasileiras, espécies raras vivem isoladas por milênios. Morcegos, aranhas e insetos adaptados à total escuridão prosperam ali. Mas a mineração de calcário ameaça esses ecossistemas subterrâneos. Cada explosão pode extinguir espécies únicas sem registros prévios. A ciência nunca terá tempo de documentá-las antes da destruição. É o desaparecimento de mundos inteiros escondidos sob nossos pés, tesouros vivos sendo apagados sem testemunhas. O fogo também é um inimigo mortal. Incêndios florestais consomem áreas com espécies únicas e isoladas. Em muitos casos, são animais nunca descritos pela ciência. A chama apaga suas histórias em poucas horas de devastação, e no lugar delas fica apenas cinza e silêncio. As extinções invisíveis pelo fogo são rápidas e brutais. Um espetáculo mortal que consome vidas que jamais conheceremos. Extinções invisíveis afetam até o mundo microscópico. Bactérias raras, únicas em certos solos ou cavernas, desaparecem. Elas poderiam conter soluções médicas ou tecnológicas inéditas, mas somem junto com os ambientes destruídos pela ação humana. O invisível biológico é ainda mais difícil de mapear, e cada perda é um avanço que jamais teremos. É a morte do potencial antes mesmo do nascimento. Na Ásia, rios poluídos levam embora espécies endêmicas. Peixes e anfíbios específicos de cada rio desaparecem em silêncio. São espécies frágeis, que não resistem à carga tóxica crescente. E assim, populações inteiras somem sem deixar registros. Os cientistas sabem que havia vida, mas não sabem qual. O esgoto e a indústria apagam capítulos invisíveis da biodiversidade. E ninguém poderá recontar essas histórias perdidas. Extinções invisíveis significam perda de diversidade genética. Cada espécie carrega adaptações únicas a seu ambiente. Quando desaparece, perdemos soluções evolutivas valiosas. Algumas poderiam ser a chave para resistir às mudanças climáticas. Outras, para curar doenças ou desenvolver novas tecnologias. Mas com sua morte, essas possibilidades desaparecem também. É o futuro sendo apagado antes de nascer. A urbanização é outro motor dessa crise. Cidades engolem habitats e empurram animais para a extinção. Insetos, aves pequenas e mamíferos são os primeiros a sumir. Sem estudos, desaparecem antes de sabermos que existiram. As ruas pavimentadas escondem cemitérios invisíveis da vida. O concreto cobre segredos que jamais serão revelados. E a expansão urbana cresce sem olhar para trás. Muitos cientistas acreditam que estamos vivendo um colapso global. Não apenas de espécies grandes e famosas, mas de pequenos seres. Eles sustentam ecossistemas inteiros, mas somem sem registro. O que vemos é apenas a ponta de um iceberg mortal. O que está submerso é ainda mais assustador. Extinções invisíveis acontecem longe dos holofotes da mídia, mas são elas que corroem silenciosamente a vida do planeta. As ilhas do Pacífico são exemplos claros disso. Cada ilha abriga espécies únicas, isoladas por milhões de anos. Mas com a chegada humana, predadores e desmatamento trouxeram perdas. A maioria das espécies extintas nunca foi descrita formalmente.
Restaram apenas ossos ou relatos de viajantes antigos. É como perder capítulos inteiros de uma enciclopédia viva. O oceano guarda memórias que nunca conheceremos. Extinções invisíveis também ameaçam espécies de água doce. Lagos isolados abrigam peixes e anfíbios raríssimos. Mas a introdução de espécies invasoras destrói esse equilíbrio. Em poucos anos, populações inteiras podem ser eliminadas. E sem pesquisas adequadas, desaparecem sem rastros científicos. É a morte silenciosa de mundos aquáticos únicos, um alerta ignorado que se repete em todo o planeta. Nos Andes, cientistas descobriram rãs únicas em vales isolados, mas muitas já estão sob ameaça antes mesmo de serem catalogadas. O aquecimento global reduz o habitat gelado de que dependem. Sem registros adequados, podem desaparecer em poucas décadas. Seriam novos capítulos da evolução, mas nunca serão lidos. Os Andes guardam tesouros biológicos que correm contra o tempo. E talvez percamos a corrida antes mesmo de começar. Extinções invisíveis são como notas musicais não tocadas. Uma sinfonia da vida que nunca chega aos nossos ouvidos. Cada animal perdido é uma melodia apagada da terra. A música da biodiversidade fica mais silenciosa a cada ano. E corremos o risco de um futuro sem harmonia natural. Não ouviremos o que já foi calado para sempre. É o silêncio que se torna a trilha sonora do planeta. O mais assustador é que a maioria dessas perdas é invisível. Não há fotos, não há vídeos, não há nomes registrados. Apenas o vazio de algo que nunca conheceremos. É a morte de possibilidades, de futuros que nunca existirão. E ainda assim, continuamos acelerando esse processo sem freios. O tempo da vida não acompanha o ritmo humano. E talvez já tenhamos cruzado pontos de não retorno. As florestas da Amazônia escondem segredos inimagináveis. Muitos insetos, aves e anfíbios ainda não foram descritos pela ciência. Mas o desmatamento avança mais rápido que as descobertas. A cada árvore caída, vidas desconhecidas podem estar sendo apagadas. É uma corrida desigual entre motosserras e cientistas, e a floresta pode perder suas vozes antes de serem ouvidas. Um patrimônio biológico sendo sacrificado no silêncio. Os desertos também guardam perdas invisíveis. Espécies adaptadas ao extremo calor vivem em equilíbrio frágil, mas a expansão urbana e mineração destroem seu habitat. Muitos répteis e insetos únicos somem sem deixar registros. Suas adaptações extraordinárias jamais serão compreendidas. Cada extinção é um enigma que se desfaz na areia, e o deserto se torna ainda mais silencioso. A caça comercial também ameaça o invisível. Pequenos mamíferos e aves caçados para a subsistência desaparecem. Eles raramente entram em listas de conservação formais, mas seu papel no ecossistema é insubstituível. Quando desaparecem, o equilíbrio ecológico desmorona em silêncio. Sem registros, sua memória se perde junto com seus corpos. É a morte invisível ditada pelo consumo humano. O aquecimento global acelera esse processo. Espécies adaptadas ao frio já não encontram refúgio. Do Ártico aos Andes, o derretimento apaga ecossistemas. Pequenos anfíbios e insetos desaparecem sem registros prévios. A perda é invisível porque nunca chegamos a conhecê-los. E cada extinção acelera o colapso da biodiversidade. É a vida derretendo junto com o gelo. Algumas extinções invisíveis já foram confirmadas. Fósseis revelam espécies recentes que nunca foram registradas vivas. É a prova de que perdemos animais em pleno século moderno. Pequenos pássaros e roedores, apagados sem deixar rastro, descobertos apenas após já estarem mortos e enterrados. Um lembrete cruel do quanto a ciência ainda ignora, e do quanto a humanidade já perdeu sem saber. As florestas da Indonésia seguem o mesmo destino. São berçários de biodiversidade únicos no planeta. Mas queimadas e plantações de óleo de palma destroem tudo. Espécies novas somem antes de serem registradas oficialmente. Borboletas, sapos e répteis desaparecem nas chamas. Uma riqueza invisível convertida em fumaça. E o mundo perde capítulos da evolução sem saber. A degradação dos corais é outra tragédia silenciosa.
Recifes abrigam milhares de espécies ainda não descritas. Mas o branqueamento elimina habitats inteiros em meses. Peixes, moluscos e crustáceos somem sem rastros científicos. É uma biblioteca da vida que se dissolve no calor dos oceanos. Cada coral morto é um arquivo apagado da história natural. E os mares ficam mais pobres a cada ano. A introdução de espécies invasoras agrava o problema. Predadores exóticos exterminam espécies locais vulneráveis. Ratos, gatos e sapos invasores já causaram colapsos inteiros. Animais endêmicos, nunca estudados, somem em silêncio. O invasor deixa rastros, mas a vítima some sem nome. Um massacre invisível alimentado pela ação humana. E a ciência chega sempre tarde demais. Extinções invisíveis afetam até aves migratórias. Muitas dependem de pontos específicos em suas rotas anuais. Quando esses pontos desaparecem, suas populações colapsam. Espécies podem sumir sem sabermos de onde vieram. Suas canções silenciam para sempre sem testemunhas. Cada rota perdida apaga vozes únicas do planeta. E ficamos sem ouvir melodias que jamais voltam. O mais preocupante é a escala global. Milhares de espécies estão em risco sem registros oficiais. Os números de extinções são certamente subestimados. O que vemos é apenas a ponta de um iceberg mortal. Sob a superfície, a perda é muito maior. O planeta está sendo esvaziado em silêncio, e nós nem sabemos o quanto já perdemos. Algumas culturas indígenas percebem essas perdas antes da ciência. Eles notam o sumiço de animais que faziam parte do cotidiano, mas esses relatos raramente chegam a registros formais. A ciência chega depois, quando já é tarde demais. É a memória oral que carrega testemunhos invisíveis e que se perde junto com as próprias comunidades. Um duplo apagamento da vida e da memória. A extinção invisível é também uma questão ética. Se não sabemos que algo existe, nos sentimos menos responsáveis. Mas o dever humano é proteger mesmo o desconhecido, pois cada espécie perdida é um fracasso coletivo. É a vida pedindo proteção e não sendo ouvida. Um silêncio que ecoa como um grito abafado. Ignorar o invisível é condenar o futuro. Extinções invisíveis corroem até nossa cultura. Animais inspiram mitos, lendas e histórias humanas. Quando desaparecem sem deixar rastros, perdem-se narrativas. A tapeçaria cultural fica com buracos invisíveis. É o apagamento da relação entre humanidade e natureza. E a pobreza simbólica acompanha a biológica. Um vazio duplo que rouba identidade e biodiversidade. Algumas extinções são rápidas demais para registrar. Em ilhas, uma praga pode eliminar espécies em meses. Antes que cientistas consigam documentar, tudo já se perdeu. Essas perdas rápidas são quase impossíveis de acompanhar. É um ciclo mortal que acelera na era moderna. E cada minuto pode significar o fim de uma espécie. O relógio da vida corre contra nós. A biotecnologia pode ser a última esperança. Técnicas de DNA ambiental revelam espécies invisíveis. Basta coletar fragmentos genéticos na água ou no solo. Mas mesmo essa tecnologia chega tarde demais em muitos casos. Quando o DNA desaparece, a espécie já se foi. É a ciência tentando correr atrás de fantasmas. E cada avanço ainda é insuficiente diante da perda. Extinções invisíveis nos lembram da arrogância humana. Acreditamos conhecer o planeta, mas sabemos pouco. Mais de 80% dos oceanos permanecem inexplorados, e, no entanto, já os destruímos em larga escala. É como queimar um livro antes de abri-lo. O planeta é maior que nosso conhecimento, e estamos apagando suas páginas sem lê-las. Mas ainda há esperança. Projetos de conservação preventiva protegem áreas inteiras. Mesmo sem conhecer todas as espécies, preservam habitats. É a estratégia mais eficaz contra a extinção invisível. Defender ecossistemas é defender vidas invisíveis. Cada reserva é um escudo contra a perda silenciosa e um legado para o futuro da humanidade. A ciência cidadã também ajuda nessa luta. Comunidades locais registram espécies em aplicativos. Fotos simples podem revelar animais nunca descritos.
Cada pessoa pode ser parte dessa descoberta. É o poder da coletividade contra o apagamento invisível. A união entre tecnologia e observação popular é vital e pode salvar espécies ainda ocultas no planeta. As extinções invisíveis são um alerta global. Não podemos mais ignorar o que não conhecemos. A defesa da vida deve ser universal e imediata. Pois cada espécie perdida empobrece a todos nós. Somos parte dessa teia, e seu colapso nos afeta. A urgência é agora, antes que o silêncio seja total. A responsabilidade é coletiva e inadiável. Estamos diante de uma crise sem precedentes. Animais desaparecem antes mesmo de receberem nomes. É a morte invisível corroendo o planeta em silêncio. Mas ainda podemos mudar esse destino com consciência e ação. Defender o invisível é defender o futuro da humanidade. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Juntos, podemos dar voz aos que já não podem falar.